Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse aqui é um resumo de live e esse resumo vai ser diferente porque eu vou narrar a arte do início até o fim e eu espero que vocês gostem. Pra quem não sabe, eu faço lives de segunda a sexta, oficialmente falando. Pode ser que não tenha live dia de quarta, porque quarta é o dia que sai vídeo no canal e sábado também tem vídeo no canal. Mas às vezes pode acontecer eu fazer live nesses dias, mas seria uma live extra. Normalmente eu faço de 3 a 4 lives na semana. Por isso que eu digo que eu faço de segunda a sexta. E quando eu não faço é porque aconteceu alguma coisa. Mas enfim, vamos falar sobre esse desenho aqui. Eu planejei ele, né? Eu acho que no começo da live eu devo ter demorado um pouco, ou eu já tinha a referência, não recordo. Mas eu planejei a referência, inclusive era uma referência bem legal. Se eu achar a referência aqui, eu boto pra vocês verem. Aí eu fui fazendo todo o processo do esboço, tentando ajustar. Eu acho que na minha referência a personagem não tava segurando uma flor, então eu acho que foi um adicional que eu coloquei. Eu acho que a única coisa que eu mudaria nesse desenho seria a questão das orelhas. Mas vocês vão vendo aí no processo de laneagem que vai ficar interessante. E vai ficar muito bonito no final, inclusive. Eu acho que esse é um dos desenhos mais bem pintados que eu pintei até agora no Krito. Processo de laneagem pronto, a gente foi escolhendo as cores. Eu tava em dúvida sobre a cor do cabelo, tanto que eu fiz até uma mistureba aí, vocês viram. E depois eu decidi por fazer um cabelo mais um loiro esverdeado. Mas no final vocês vão ver que vai ficar diferente. O vestido eu coloquei vermelho, pintei a rosa, né? Coloquei as cores básicas no caso. Fiz até uma diferenciação da cor das pétalas. Os olhos também. Eu acho que foi a partir daí que eu comecei a fazer um detalhezinho extra no olho, que é deixando uma parte do olho transparente. Tipo assim, pra mim não ter que apagar o olho inteiro. Aí a gente começou com o processo de pele. O processo de pele foi de boa e eu gostei bastante de trabalhar nessa pele. Eu acho que eu tô começando a me acostumar um pouco mais a fazer desenhos mais bem trabalhados assim. Porque eu sempre vejo outras pessoas fazendo desenhos no Krita, no computador e etc. E são desenhos assim muito bem trabalhados, muito bem construídos. E eu quero ter a prática de fazer desenhos assim. Por isso que recentemente eu tenho tentado fazer desenhos diferentes. Coisas assim que eu não faço normalmente pelo celular, eu quero tentar fazer pelo PC. Já que no PC eu tenho a liberdade de ter uma tela maior sem travar, né? Já que pelo computador usa no mesinho. Fiz até uma adição de roxo com um aerógrafo, coisa que às vezes eu esqueço de colocar nos desenhos. Porque dá uma diferenciada na pele, né? Deixa mais bonita. Eu fazia bastante isso e eu deixei de fazer. Aí agora eu vou dando só mais uns últimos toques na pele. Fazendo a iluminação também da pele. Corrigi um pouco da questão do lábio. E agora a gente vai fazer a sombra da roupa. Foi uma sombra bem simples, eu fiz algo pra se encaixar com o cabelo, né? A sombra do cabelo batendo na roupa. Aí depois a gente foi pra rosa e eu adorei fazer a iluminação da rosa. Eu acho que essa é a rosa mais bonita que eu já fiz. Tanto pelo esboço da rosa, né? Como pela pintura. Fazendo a iluminação da roupa também. Eu gostei de fazer esse tom amarelado na rosa. Aí depois a gente foi pros olhos. Os olhos, como sempre, eu tenho agora esse estilo de fazer olho, né? Não sei se eu vou mudar algum dia o estilo, mas eu tô gostando muito dessa construção de olho. Fiz a iluminação do olho também. E eu gostei bastante. Sempre eu vou mudando um pouquinho também depois no filtro, a questão dos olhos, mas ficou muito bonito esse olho. Agora a gente vai pro cabelo. O cabelo, sem dúvida, foi a parte que eu mais demorei pra fazer. Ele tem muitos fios e eu fui fazendo bem delicadamente cada sombra pra não ficar esquisita depois. Eu realmente dei uma caprichada nesse cabelo. Aí eu fiz a primeira sombra, depois eu fui fazendo uma segunda camada de sombras, né, com a cor mais escura. E fui ajeitando também em várias partes. Sombras aplicadas eu venho com o roxo em algumas partes, pra ficar mais bonito. Eu tô começando a fazer isso agora pra diferenciar algumas coisas. E fora que fica mais chamativo, né, no meu ver.
Terminando isso, eu vou começando o processo de luzes, colocando as luzes em cada canto que eu quero que tenha. Depois eu ligo algumas camadas pra poder terminar de colocar as luzes no cabelo pra mim ter uma noção de como tá ficando. Depois eu vou mudando um pouco as cores de cada camada do cabelo pra ajustar e deixar do jeito que eu queria. E foi muito legal mexer nessa parte, vocês viram aí que foi mudando, né? Aí eu fui fazer esse fundo simples e colocando uns brilhozinhos. Foi um fundo simples em degradê, depois eu fui mudando um pouquinho da questão dos filtros. Aí eu coloquei mais um pouco de camadas de brilho e cor. Mudei a cor da linhagem também, que não podia faltar. Dando alguns ajustes e o desenho ficou assim. Eu gostei muito do desenho, vocês estão vendo aí, né, o resultado. Ficou muito bonito, bem colorido. Eu realmente adorei esse desenho. Sem dúvidas, até agora é o que eu mais bem trabalhei. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta aí nos comentários, né? Não vai comentar no título. Flor do deserto. Que aí eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. É isso. Nos vemos no próximo vídeo.